Olá, querido amigo e querida amiga, sejam bem-vindos ao nosso programa Em Busca da Verdade, o seu programa de estudos semanal de todas as semanas. Hoje nós vamos estar comentando e estudando Daniel capítulo 12. Este capítulo ele nos ensina apontando para os últimos acontecimentos da história antes do glorioso dia da vinda do Senhor. E hoje nós enfatizaremos o nosso penúltimo tema de nossa temporada. Vamos falar sobre um tempo de angústia sem precedentes. A você que está na tua casa, no teu lar, na tua escola, na tua faculdade, enfim, aonde quer que você esteja. Seja bem-vindo ao nosso programa. Pegue sua Bíblia, seu caderno, faça suas anotações e venha comigo mergulhar nessa poderosa revelação. Mas antes, meu amigo, temos um costume, temos um hábito em nosso programa. E que hábito é? Orar. Vamos falar com Deus, pedir a direção, pedir a orientação do Espírito Santo, para que o nosso Senhor nos ilumine e nos conduza neste estudo. Falamos com Deus. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te glorificamos uma vez mais por nós estarmos estudando o teu livro, principalmente as tuas profecias. Abençoa este amigo, esta amiga que está nos assistindo neste exato momento. Que a tua palavra possa tocar nesse coração e que teu Espírito, Senhor, seja o nosso guia e professor e nos conduza neste ensinamento. Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada pastor, cada amigo que tem nos acompanhado no nosso programa. Assim te pedimos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, ao longo desses meses, nós estamos estudando as profecias do livro de Daniel e estamos desvendando seus mistérios. E hoje nós vamos falar sobre o penúltimo tema dessa temporada, um tempo de angústia sem precedentes. E chegamos no capítulo 12. O capítulo 12 é o desfecho, é o clímax, apontando para os últimos acontecimentos da história humana antes do glorioso dia da vinda de Cristo. Pegue a sua Bíblia, meu amigo, abra comigo aí em Daniel capítulo 12 e vamos estar lendo o versículo de número 1 para a nossa reflexão. Daniel capítulo 12 e o versículo de número 1. A palavra de Deus diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos seus filhos, de seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que há nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo e todo aquele que se achar inscrito no livro. Interessante que o capítulo 12 de Daniel vai trazer a narrativa e o livro está mesclando, está nos enfatizando que haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que há nação. Afinal, que tempo de angústia é este que o livro está falando, que o livro está mesclando? E ainda nós temos aqui a expressão que naquele tempo se levantará Miguel. Essa expressão que aparece aqui em Daniel capítulo 12 é uma tipologia, é uma alusão a Cristo, que nos últimos dias Cristo se levantará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Mas antes desse acontecimento, o seu povo, a sua igreja, vai passar por um período difícil sobre a terra. E este período difícil, no qual a igreja ela passa sobre a terra, a Bíblia dá o título de angústia
de Jacó, ou um tempo de angústia sem precedentes. Ou seja, a igreja vai viver, vai passar por este período difícil. Pega a sua Bíblia aí, amigo. Vamos lá para o livro do profeta Jeremias. Veja a comparação que Jeremias faz relacionado a Jacó. Olha só o que diz. Jeremias capítulo 30. Vamos ler o versículo de número 7. Jeremias, você que está na sua casa, que está nos assistindo, amigo, telespectador, pega a sua Bíblia, eu vou ler aqui, Jeremias capítulo 30, e o versículo de número 7. Veja o que o profeta vai falar a respeito da angústia de Jacó, que nós lemos lá em Daniel capítulo 12. Um tempo de angústia sem precedentes que haverá na terra, no qual a igreja passará antes do glorioso dia da vinda de Cristo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Jeremias capítulo 30 e o versículo 7. Porque aquele dia é o dia tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Percebe-se que o profeta Jeremias, ele vai fazer uma ilustração, ele vai fazer aqui uma comparação, falando a respeito da angústia de Jacó. Quando você vai para Gênesis capítulo 33, você vai ter ali Jacó indo ao encontro de Esaú. E o que aconteceu naquele momento? Jacó ele vai no intuito de se reconciliar com o seu irmão. Mas, na verdade, quando foi notório, quando notificaram para Jacó que o seu irmão Esaú estava vindo ao seu encontro, ele, juntamente com alguns soldados, o que aconteceu? Jacó se angustiou. A pergunta é, por que, meu amigo? Por que, meu irmão? Jacó, ele se angustiou naquele exato momento. É porque Jacó temia pela sua própria vida. Jacó, além de temer pela sua própria vida, ele temia também pela sua família, porque ele estava com a sua família. Estava ele com Raquel, com Lia, com suas concubinas e os seus filhos. Jacó temeu por causa da sua família. E além disso, com certeza, a angústia de Jacó também gerou em torno de algo que ele fez no passado. Talvez ele se perguntou, será que Deus me perdoou pelo meu pecado? Por aquilo que eu fiz com Esaú no intuito de roubar a sua primogenitura? Ou seja, esses pensamentos, essas ideologias tomou conta de Jacó e ele se angustiou. Ou seja, o capítulo 12 de Daniel, no capítulo 1, vai enfatizar esse período. Ele vai comparar a angústia de Jacó em relação à igreja futura, em relação àquilo que a igreja vai passar. E a igreja vai passar por esse período. A angústia de Jacó, o mesmo que Jacó viveu, o mesmo que Jacó presenciou naquele momento, a igreja também passará antes do glorioso dia da vinda de Cristo. Aleluia! Mas eu quero que você saiba de uma coisa, meu querido. Antes desse acontecimento, porque Daniel capítulo 12 nos ensina sobre os últimos acontecimentos, e este estudo nós vamos aqui colocar na ordem cronológica os eventos que vão dar lugar à história antes do glorioso dia do Senhor. Ou seja, a história no qual nós estamos vivendo vai ter um período
que vai ficar registrado antes que aconteça a volta de Cristo e antes mesmo da angústia de Jacó e a igreja passando por este período difícil. A história vai trazer a narrativa, vai trazer um marco no qual vamos aqui enfatizar de o fechamento da porta da graça. Ou seja, vai chegar um dia, meu querido, na história, em que vai cessar todas as oportunidades para o seu povo. Porque se nós olharmos hoje, o que acontece? A palavra de Deus, ela está sendo pregada. A palavra de Deus está sendo anunciada aos quatro ventos. A palavra do Senhor está sendo proclamada na igreja, nas praças, nos meios de comunicações, nas redes sociais, através do programa Em Busca da Verdade. Enfim, a palavra de Deus está sendo semeada. Mas vai chegar um tempo em que a porta da graça vai ser fechada. Vai chegar um tempo em que a porta da salvação se fechará. E quando este acontecimento surgir, o que acontece? Vai se findar todas as chances de oportunidades que Deus dará ao seu povo. Porque a oportunidade é agora. A oportunidade é hoje. Mas vai chegar um tempo em que não haverá mais esperanças de salvação. Lembra que Cristo contou a parábola das 10 virgens, onde tem 5 loucas e 5 prudentes? O que aconteceu? As que tiveram azeite entraram para as bodas. Porém, as que não tiveram azeite foram comprar, e mais tarde, quando elas chegaram, o que aconteceu? A porta estava fechada. Mateus capítulo 25 e o versículo 10. Veja o que acontece, querido e amado irmão. A porta se fechou. Quando você vai ainda para Apocalipse capítulo 22 e o versículo 11, o que tem ali? Continua o imundo com as suas imundícias. Continua os injustos cometendo injustiças. Mas os santos que continua a se santificar-se. E que os justos continua fazendo justiça. Ou seja, vai chegar um tempo, meu amigo, em que vai se findar todas as oportunidades. O imundo vai ser imundo e o justo vai ser justo. Ou seja, querido, vai chegar um tempo em que todas as chances vai cessar. Quem será salvo vai ser salvo. E quem vai estar perdido, vai estar perdido. Apocalipse capítulo 15 e o versículo 8, o que vai acontecer? Eu vou ler esse texto com você. Vamos lá para Apocalipse capítulo 15 e o versículo 8. Louvado seja o nome de Jesus, meu amigo. Apocalipse capítulo 15 e o versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 15, verso 8. E o templo se encheu de fumaça, da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário até que cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Sabe o que acontece aqui nesse exato momento? Cristo, ele está no santuário. E quando Cristo ele sai do santuário, o que vai acontecer? Os 7 anjos, eles saem ao planeta para cumprir a missão, para executar o seu juízo, ou seja, o derramamento dos 7 flagelos. Ou seja, Cristo, ele vai sair do santuário, porque Cristo hoje, ele é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote e está fazendo um trabalho de intercessão no céu. Ele está mediando o seu povo. Enquanto Cristo estiver fazendo o trabalho de intercessão, há esperança para mim e para você. Mas vai chegar um tempo que Cristo ele sai do santuário. E quando Cristo sair do santuário, os anjos vão cumprir a missão e aqui fechou
todas as chances, todas as oportunidades que Deus está dando para o povo. E este período, ele vai acontecer na história. O fechamento da porta da graça, antes do glorioso dia da vinda do Senhor. Agora, se nós olharmos para este período, o fechamento da porta da graça, antes dele, o que acontece? Antes dele, nós temos alguns eventos que também dão lugar à história. E o primeiro evento aqui, meu amigo, no qual eu vou citar para você, é o derramamento do Espírito Santo. Lembra de Joel capítulo 2 e o verso de número 28? O que acontece? Que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E essa profecia, ela vai ter o cumprimento em Atos capítulo 2. Ou seja, se nós olharmos, meu amigo, Deus, nos últimos dias, ele vai derramar duas chuvas para a pregação do Evangelho, a chuva temporã e a chuva seródia. Ou seja, eu vou explicar para você o que é isso. A chuva temporã é a chuva que cai para a preparação do solo, antes da semente ser lançada na terra. Antes disso, cai a chuva temporã, que é a preparação do solo. E a chuva seródia, ela cai após a germinação da semente. Após a chuva temporã, que houve a preparação do solo, é lançada a semente. E então desce a chuva seródia, após a germinação da semente. E realmente, meu amigo e querido irmão, em Atos capítulo 2, aconteceu o derramamento da chuva temporã. Cristo firmando a igreja, preparando os apóstolos para eles pregarem ao mundo. Porque o mundo é a terra, o mundo é a seara, e os apóstolos receberam a chuva temporã e começaram ali a seminar a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Mas o que acontece? O evangelho vem se alastrando. O evangelho, ele vem crescendo nos últimos tempos. E nos últimos dias, Deus, ele vai derramar da chuva seródia, aonde o evangelho, ele vai se expandir aos quatro cantos da terra. Ou seja, enquanto a pregação do evangelho de Cristo não atingir os quatro cantos da terra, sabe o que acontece? O fechamento da porta da graça ainda não pode ser concretizado. Agora, depois que acontecer a pregação do evangelho, que o evangelho for pregado aos quatro cantos da terra, aí sim acontece o fechamento da porta da graça. E aqui, amigo, todas as chances, todas as oportunidades que Deus está dando vai ser findada, porque a oportunidade é agora. E a chuva que Deus desceu sobre a terra, na simbologia do derramamento do Espírito Santo, é a pregação do Evangelho de Cristo. E hoje, como eu falei, o Evangelho está sendo pregado, está sendo semeado aos quatro cantos. Mas vai chegar um período em que as oportunidades cessarão. Interessante ainda, meu amigo, antes do fechamento da porta da graça, sabe o que vai acontecer? Somente duas coisas aqui definem a trajetória do homem. Somente duas coisas que traçam o destino do homem antes de acontecer o fechamento da porta da graça. Lembra que eu falei que Cristo está no santuário e ele vai sair do santuário. E quando ele sai do santuário, acabou todas as chances, todas as oportunidades.
Quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, está perdido. Mas antes de acontecer esse fechamento da porta da graça, antes da porta ser fechada, duas coisas traçam o destino do ser humano. Primeiro, o dia da sua morte. Porque quando a pessoa morre, eu quero que você entenda, a morte, ela define o destino do homem. Ou o ser humano morre salvo, ou ele morre perdido. Sabe o que ensina por aí, meu amigo? Eu vou te revelar. Ensinam por aí que após a morte, a pessoa vai ter uma nova oportunidade. E isto é mentira do diabo. Isto é mentira de Satanás, é um engano satânico que muitas pessoas ensinam. A oportunidade é agora, porque Cristo está no santuário. Enquanto Cristo estiver no santuário, há salvação para a nação brasileira e para todo o povo que crê que Ele é Senhor. A oportunidade é agora. Quando a pessoa morre, ou ela morre salva, ou ela morre perdida. Ou seja, a morte define a trajetória do homem. Se ele morre para a salvação, ou ele morre para a perdição. Mas ensinam por aí que a pessoa vai ter uma nova oportunidade. Isso, na verdade, é uma contrafação à Bíblia. É um ensinamento antagônico às Escrituras, porque em Hebreus, capítulo 9, ensina que o homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, segue-se o juízo. Não haverá nova oportunidade, meu amigo. Ou seja, a pessoa que morre hoje, ou ela morre para a salvação, ou ela morre para a perdição. Se ela morrer para a salvação, a esperança é que na volta de Cristo ela vai ser ressuscitada, para ir de encontro com Cristo e assim ir para o milênio. Agora, se ela morre perdida, o que acontece? Ela ressuscita depois do milênio, 1000 anos depois, mas ressuscita para a sua própria condenação. Ou seja, a morte, ela define a trajetória do ser humano, ou se ele morre salvo, ou se ele morre perdido. É por isso que Deus, uma coisa eu acho lindo em Deus, que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Se vamos aceitar a Cristo como o Salvador de nossas vidas, ou se vamos rejeitá-lo. É por isso que a oportunidade é hoje. E essa oportunidade Deus coloca na minha e nas suas mãos. Porque nós não sabemos, meu amigo, o que vai suceder daqui a pouco. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 hora ou daqui meia hora. Nós não sabemos. Porque isso não foi revelado a mim. Isso não foi revelado a homens, a não ser o próprio Cristo. É por isso que a decisão está nas suas mãos. E a morte, ela define tudo. Ela define todas essas circunstâncias. É por isso que nós temos que fazer as nossas escolhas. Porque não sabemos o que irá suceder no dia seguinte. E o segundo conceito, querido, que define e que traça o destino do homem, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se nós olharmos na Bíblia, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é algo que não tem perdão. É algo imperdoável. Mas, presbítero Cristiano, o que é essa tal blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu vou te explicar para você. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Às vezes você vê muitas pessoas falar desse termo, ou usar essas expressões, mas não explica o termo e a veracidade do contexto. Mas eu vou explicar para você o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Imagine que você está no campo. E ali você pega uma ferramenta, pega ali uma enxada. E você ali vai capinar um terreno. A pessoa que nunca trabalhou com aquela ferramenta, o que vai acontecer? As mãos daquela pessoa vão inchar. Vão formar bolhas d'água. No dia seguinte, o que vai acontecer? A pessoa vai trabalhar usando a mesma ferramenta e ali a mão vai doer. Os calos que vão se formar ali vai começar a doer e ali vai começar um processo de dor na sua mão.
E o que vai acontecer no decorrer dos tempos, aquelas bolhas, aqueles calos, eles vão estourar. E quando eles estouram, aí eles cicatrizam. E quando essas feridas, esses calos, se eles cicatrizam, o que acontece? E aí para de doer. Aí não vai doer mais. Aí você pode pegar a ferramenta, trabalhar o dia todo, a semana toda, que como os calos estourou, ali vai parar de doer. A blasfêmia contra o Espírito Santo é mais ou menos isso. O que acontece? O camarada ele peca. A princípio, vem as consequências, vem as dores por causa daquele pecado. Mas o que vai acontecer? Ele vai continuar no mesmo pecado. Ele vai continuar no mesmo erro. E vai chegar um ponto, né? Vai chegar um ponto em que essas feridas, elas vão cicatrizar. Elas vão cicatrizar e a pessoa não vai querer mais ouvir a voz de Deus. Deus está falando, Deus está anunciando, a palavra está revelando e a pessoa não está dando ouvido, continua no mesmo erro e no mesmo pecado. Isto é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a pessoa que peca constantemente, sem olhar para o problema, sem olhar para as consequências e ainda não dá credibilidade à voz de Deus. Ou seja, a pessoa está num pecado tão grande que isso acabou cicatrizando na sua alma. E para ele tanto faz se pecar ou não. Para ele tanto faz a gravidade do pecado. Ele não está mais importando mais, porque o Espírito Santo já se retirou. Porque ele não ouviu mais a voz de Deus. É isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a pessoa persistir no mesmo erro, no mesmo pecado, sem dar a mínima para aquilo que Deus está falando e revelando na sua palavra. É a pessoa que não ouve mais a voz de Deus e continua no mesmo erro e no mesmo pecado. Ou seja, o pecado já cicatrizou dentro da sua alma. É isso que acontece. É isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E é algo imperdoável. É algo, querido e amado irmão, que não tem perdão. Né? Todas as coisas, Deus, ele perdoa. Todas as coisas, Deus, ele perdoa. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É a pessoa persistir no mesmo erro, sabendo que é errado, e ainda assim continuar fazendo, não dando credibilidade à voz de Deus. Agora, a terceira coisa, ou o terceiro evento que vai dar lugar na história antes do fechamento da porta da graça, é o decreto dominical. Eu vou explicar para você o que é esse decreto dominical. Em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ter ali uma união ecumênica entre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Eu falei sobre isso nos estudos passados. Aliás, numa temporada que fiz relacionado ao Apocalipse, eu comentei sobre isso, que nos últimos tempos as igrejas vão se aliar. Ou seja, religião e Estado. Essas igrejas vão se aliar com o Estado. E como vai haver essa união ecumênica entre igreja e Estado, religião e política, eles vão implementar um falso sistema de adoração através do ecumenismo. E eles vão estabelecer o domingo como norma, como oficial, como decreto dominical. Mas, Cristiano, por que você fala isso? Porque tudo o que acontece, meu amigo, no mundo, tudo que o inimigo usa, porque esses dois poderes são dois poderes antagônicos que o dragão vai utilizar no intuito de denegrir a imagem de Deus, no intuito de promover um falso sistema de adoração, usando dois poderes, um poder religioso e um poder político, e assim vai ser implementado a união ecumênica, e através disso, o domingo como guarda. Mas por que eu falo isso?
Ezequiel capítulo 20, versículo 20, o que acontece? Lembra do sábado, que é o selo de Deus? Ou seja, se o sábado é o selo de Deus, lá em Ezequiel capítulo 20 e o versículo 20, o que acontece? É óbvio, meu amigo, que a contrafação ao sábado é o domingo. É o que esse poder vai nos ensinar. Eles vão promover esse falso sistema de adoração, vão estabelecer esse dia como o dia de guarda, como o dia do repouso. E o que acontece? Lá em Apocalipse capítulo 13 e o versículo 15 a seguir, se você for ver, ali vai ter o sinal na mão direita ou na testa. Por que mão direita? Mão simboliza trabalho. Porque esse decreto vai ser um decreto para a pessoa não trabalhar, para a pessoa repousar naquele dia. E se a pessoa repousa, a pessoa está sendo selada na mão. Agora, se eu trabalho, mas mesmo assim eu santifico, e mesmo assim eu concordo com aquilo que está sendo pregado, com aquilo que está sendo notificado, eu estou selado na fronte. Ou seja, meu entendimento. Eu aceitando isto como norma, como conduta e como ética cristã. Você está entendendo? Ou seja, o sinal na mão direita representa trabalho. E o sinal na fronte representa entendimento. E a partir do momento em que nós aceitamos isso, a pessoa está sendo selada pela marca da besta. Isto vai acontecer antes do fechamento da porta da graça. Mas o que acontece ainda, meu amigo? Depois que acontecer o decreto dominical, através da união ecumênica, através do ecumenismo, as duas bestas se aliando lá em Apocalipse 13, promovendo a união entre religião e política, e igreja e Estado, o que vai acontecer? Finalmente, a porta vai ser fechada. A porta se fechará. Jesus, ele vai sair do santuário. Quando Cristo sair do santuário, qual é o primeiro indício que vai ter, apontando que a porta da graça se fechou? O primeiro indício que vai ter vai ser o derramamento das 7 pragas, que são os 7 juízos que Deus ainda vai executar no fim dos tempos. Quando isso acontecer, quer dizer que a porta da graça se fechou. A porta da graça se findou. E ali, amigo, acabou todas as chances de oportunidades que Deus está dando para o povo. E ainda, o que vai acontecer ainda depois que a porta da graça for fechada, vai acontecer ainda, querido e amigo, irmão, o decreto de morte. Lembra que eu falei que vai acontecer nos últimos tempos a união ecumênica e eles vão impor o domingo como norma, como conduta, ou seja, o decreto dominical, e aquele que não aceitar isso vai padecer, vai perecer. E quando a porta da graça for fechada, vai ser expedido um decreto de morte. E aí o que vai acontecer, meu amigo? Aí entramos no período no qual Daniel 12 enfatiza um tempo de angústia, ou a angústia de Jacó, como Jeremias prediz. Porque quando acontecer o fechamento da porta da graça, nós vamos ter 2 tipos de pessoas. As pessoas que vão ser salvas e as pessoas que ficaram na perdição. As pessoas que se perderam. Só que, porém, as pessoas que foram salvas, elas não sabem ainda que foram salvas. E a Bíblia chama-os de os 144 mil. É o que está em Apocalipse capítulo 7. Ou seja, os 144 mil é a representação de todos os salvos remanescentes que aqui estiverem vivos antes
da volta de Cristo e depois do fechamento da porta da graça. E haverá este período de angústia. Mas a Bíblia fala, e Jacó será salvo. Ou seja, os 144.000, eles vão ser salvos. Eles estão salvos. Só que, porém, eles não sabem. Como eu falei e torno a repetir, meu amigo, quando Cristo sai do santuário, acabou todas as chances. Acabou todas as oportunidades. Quem se salvou, e quem se perdeu, porque o Espírito Santo, ele vai se retirar. Porque qual é o papel do Espírito Santo hoje? É convencer o homem do pecado, do seu erro. Mas quando o Espírito Santo se retirar, ele não vai mais, meu amigo, convencer o ímpio, porque o ímpio vai estar perdido. E só vai restar quem? Os salvos. O grupo dos 144.000 que vão passar por esta angústia, a angústia de Jacó, no qual a Bíblia diz, meu querido amigo, como eu falei, vai ter o decreto de morte. Ou seja, o que Jacó viveu quando foi ao encontro de Esaú, a igreja também passará, meu amigo. A igreja também passará, ou seja, os 144.000 que foram salvos. Só que, porém, eles não sabem disso. Eles só vão saber quando Cristo voltar. Quando eles forem arrebatados e passar pela transformação. Enfim, como eles não sabem, eles vão passar por essa angústia. Lembra que eu falei no início da nossa transmissão que Jacó se angustiou porque ele temeu pela sua própria vida e também pela sua própria família? É o que vai acontecer. Ou seja, esse grupo de pessoas que foram salvas, após o fechamento da porta da graça, após Cristo sair do santuário, o que acontece, meu amigo? Eles não adoraram a besta. Eles não quiseram aceitar o selo da besta. Não quiseram compactuar com aquilo que eles estavam pregando e ensinando. E é óbvio, meu amigo, eles vão passar por tribulação. Eles vão passar por angústia, assim como a igreja passou no decorrer dos séculos. Assim como aconteceu no ano 70, que o templo foi destruído. Assim como também aconteceu 1260 anos de perseguição. A igreja perecendo. Mas Deus sustentou a igreja. Deus sustentou mesmo ali a igreja sendo perseguida. Mesmo a igreja ali sendo bombardeada pelo reino das trevas. Deus sustentou o seu povo. E aqui vai acontecer o mesmo jeito. Deus vai sustentar a igreja. Porque eles não compactuaram com aqueles ensinamentos. Eles não compactuaram com aquilo que estavam ensinando. Agora imagine, meu amigo, a angústia que eles vão viver, porque eles não sabem que foram salvas. Depois que acontecer o fechamento da porta da graça. Eles não sabem. Agora imagine, o decreto foi expedido. Foi expedido o decreto. Agora imagine a pessoa andando pelas ruas, sabendo que tem um decreto de morte, e pessoas ali querendo te fazer mal, ou querendo te destruir, por você não adorar a besta, porque você não adorou e não compactuou com aquele poder. Agora imagine também a angústia assolando o povo, sabendo que esses poderes aqui, através da união ecumênica, saber que esses remanescentes podem ser atingidos pelas famílias, ao saber que a família pode ser alvo deles, filhos, pais, irmãos. Agora imagine a angústia que esse povo vai viver no decorrer desse período, após o fechamento da porta da graça e antes do retorno da vinda de Cristo. Ou seja, o mesmo que Jacó viveu, a igreja também viverá. É o que a Bíblia diz, não é eu que estou falando. É a Bíblia está dizendo, de acordo com Jeremias, capítulo 30 e versículo 7. Eu li no início o texto. Mas
apesar dessa angústia, apesar deles estarem em santificação, adorando a Deus, não compactuando com aqueles poderes que se levantaram, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, meu amigo, a maior profecia bíblica, aguardada por todo cristão, a volta de Jesus. Cristo, ele volta, e não será uma volta secreta, será uma volta visível, todo olho vai ver. Os mortos ressuscitarão. Lembra que eu falei sobre a morte? Que a morte, ela define a trajetória do homem. É exatamente nesse momento, após a angústia de Jacó, Cristo ele volta. Os mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis. E os cristãos remanescentes, os 144 mil, esse povo que passaram por essa angústia, que viveu este período difícil, que não adoraram a besta, sabe o que vai acontecer? Eles vão ser arrebatados. Eles passarão por uma transformação, se revestindo da imortalidade e da incorruptibilidade, indo de encontro com Cristo no céu, nos ares. Louvado seja Deus! A recompensa, meu amigo, virá no retorno de Cristo a este mundo, buscando os seus remanescentes, tanto aqueles que estiverem vivos, como também aqueles que morreram em Cristo e vão ressuscitar para ir com Cristo para o milênio. Quando Cristo voltar, meu amigo, o anticristo vai ser destruído juntamente com os seus comparsas, de acordo com Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 8. O anticristo vai ser destruído. A igreja que foi arrebatada, juntamente com os mortos, vão com Cristo para o milênio, juntamente com as bodas do Cordeiro. E depois do milênio, Cristo descerá a Nova Jerusalém. Ele vai restabelecer a Nova Jerusalém. Mas durante o milênio, Satanás vai estar preso. Porque se ele vai estar preso, não vai haver ninguém para ele tentar. E só depois do milênio é que ele vai ser solto. Porque quando ele vai ser solto, sabe o que vai acontecer? Todos os ímpios ressuscitarão. Lembra dos ímpios que morreram sem Cristo? 1000 anos depois, eles vão ressuscitar, mas ressuscitarão para a sua condenação. E quando eles ressuscitarem, o inimigo novamente vai sair para enganar as nações, promovendo uma nova guerra, no intuito de tomar a Nova Jerusalém, a cidade amada. Mas o que vai acontecer, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, e dos versículos 8 a 9, fogo do céu desceu e consumiu todos eles. Ou seja, Satanás vai ser destruído, Satanás vai ser eliminado, e assim o mal vai cessar. O mal vai acabar. E Cristo, a partir daí, meu amigo, ele vai estabelecer o seu eterno reino, juntamente com os salvos que estavam no céu, juntamente com ele durante o milênio. Eu quero dizer para você, meu amigo, você que está nos assistindo neste exato momento, a oportunidade é agora que Deus está te dando. Nós temos vários ensinamentos que estão penetrando aí no meio do cristianismo. Às vezes pessoas pregam sobre várias coisas, mas esquecem de falar sobre as veracidades no qual estão sendo apontadas hoje. E quando ensinam de maneira errada. É por isso, meu amigo, que nós temos que tomar cuidado com certos tipos de ensinamento, porque a maioria deles são ensinamentos satânicos, no intuito de levar o povo à perdição eterna, porque a oportunidade é agora, porque Cristo está no santuário. Aproveite essa oportunidade, meu amigo. Nós não sabemos o que vai suceder amanhã. Nós não sabemos o que vai suceder no dia seguinte. Deus está te convidando a aceitá-lo
como único e suficiente Salvador de suas vidas. Deus está te convidando hoje a dar um grande passo, um grande pontapé inicial, para que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, e assim, quando Cristo voltar, você possa herdar as beneficências que a Bíblia te propõe. Aproveite hoje, meu amigo. Aceite a Cristo como teu Salvador. Aceite a Ele hoje como Salvador de sua vida. Deus está batendo na porta do teu coração. Não é tempo para mais nada. Estamos vivendo os últimos dias da história. Daniel capítulo 12 é o desfecho disso, é o clímax disso, apontando, meu amigo, para o grande retorno de Cristo a essa terra. E para isso, eu e você temos que estar preparados e assim tomarmos uma decisão que vai traçar, que vai mudar o destino nosso, aceitando a Cristo como o Salvador de nossas vidas. Aceite Ele, meu amigo. Cristo hoje, Ele está no santuário, esperando por mim e por você. Receba Jesus hoje no teu coração. Receba Jesus hoje na tua família. Convida Ele para fazer morada dentro de você. A oportunidade, ela é constante, mas vai chegar um dia que vai ser escassa, vai se findar. O cumprimento das profecias, meu amigo. As profecias estão se cumprindo. Temos aí os sinais que estão antecedendo esses eventos, o glorioso dia do Senhor. E para isso, Deus nos convida, meu amigo, a mudarmos de vida, a aceitar a Jesus como o Salvador de nossas vidas, de nossas almas. E Cristo hoje, Ele espera por mim e por você. Dê um passo importante hoje, que Cristo, meu amigo, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, querido. Eu quero fazer aqui uma oração especial por você. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Oremos. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te damos graça pela oportunidade de estarmos estudando o teu livro, estudarmos as profecias de Daniel. Obrigado por tudo, Senhor Jesus Cristo. Abençoe este amigo, esta amiga que está nos assistindo neste exato momento. Essa pessoa, Senhor, que está te aceitando como único e suficiente Salvador de sua vida. Abençoa essa pessoa e escreva o nome dela no livro da vida, para que quando tu voltar, Senhor, o Senhor possa salvar essa pessoa e levar para o teu gozo e herdar as promessas no qual o Senhor nos faz nas suas escrituras. Abençoa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. A você, meu amigo telespectador, Deus abençoe. Você que esteve nos acompanhando em nossa transmissão, em nosso estudo. Semana que vem nós vamos voltar trazendo o último tema dessa temporada e assim findando as profecias do livro de Daniel. Deus abençoe a sua vida, que a palavra de Deus possa confortar, iluminar e abençoar cada dia mais a tua vida e tua trajetória. E lembre-se, querido amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Que a palavra de Deus possa iluminar o teu coração e a tua vida em nome de Jesus.